Desde uma ponte histórica que atravessava o rio Ohio por 84 anos, passando por um garoto de 11 anos que teve a oportunidade de detonar o antigo estádio dos Dallas Cowboys, a uma antiga torre nuclear em Carolina do Sul que se transformou em um enorme ninho de abelhas avaliado em 80 milhões de dólares. Veja a seguir 25 minutos de demolições incríveis registradas em vídeo. Quando a usina elétrica de Iron Bridge foi inaugurada em 1969, ela estava entre as maiores do seu tipo no Reino Unido, de acordo com a BBC. Ela produzia energia suficiente para abastecer 750 mil residências. No entanto, em 2015, a usina parou de gerar energia. O novo plano era explodi-la e construir uma pequena cidade. Elas fizeram parte do horizonte inglês por décadas, mas não atendiam rigorosos critérios de proteção histórica. Em 6 de dezembro de 2019, as torres desmoronaram de uma vez por todas. Antes mesmo de preparar as torres, as equipes tiveram que remover 16 mil toneladas de amianto do interior delas. E como as torres ficavam bem ao lado de uma linha de trem, a equipe teve que ser extremamente cuidadosa. As 4 torres tinham 410 pés cada uma, e devido ao seu tamanho e à quantidade de explosivos necessários, ninguém tinha permissão para ficar a menos de 1.100 pés de distância. Isso não impediu os moradores locais de se reunirem nas colinas e estradas próximas. As pessoas se sentaram com suas câmeras para se despedirem. A ponte Fort Steuben permaneceu de pé por impressionantes 84 anos. Ela estendia-se sobre o rio Ohio. No entanto, em 21 de fevereiro de 2012, bastaram alguns segundos para que ela desabasse. É visível o momento em que as cargas explosivas são detonadas e explodem enquanto avançam pela extensão da ponte. De acordo com a Bloomberg, a equipe de demolição envolveu a ponte com mais de 60 quilogramas de cargas lineares revestidas de cobre. As pesadas lajes de aço e concreto não tiveram como resistir, desabando no rio Ohio. Por um breve momento, a fumaça e a poeira tomaram conta do local, sendo visíveis a quilômetros de distância. A ponte, com 487 metros de comprimento, deveria ter sido demolida em 2009 devido à deterioração do piso e à estreiteza das faixas. A usina Montmartre situava-se como uma vasta instalação termoelétrica movida a carvão ao norte de Sydney, Austrália. Sua construção data da década de 1960 e desempenhou um papel crucial no fornecimento de energia para o leste de New South Wales. Em julho de 2012, a Delta Electricity, detentora da usina, divulgou o encerramento das operações após 45 anos de atividade.
a redução na demanda energética e a necessidade de dispendiosos reparos em partes das instalações motivaram essa decisão. O montante estimado para os reparos girava em torno de 400 milhões de dólares. Diante dessa cifra, optou-se por uma alternativa mais econômica: a demolição da usina e a venda dos 500 acres de terreno. E assim se concretizou o plano delineado. As gigantescas chaminés foram os primeiros elementos de grande porte a serem demolidos. Com mais de 508 pés de altura, cada uma delas continha 6.500 toneladas de concreto. É impressionante observar o desenlace quando todo esse peso cede. De acordo com a Liberty Industrial, a empresa responsável pela demolição da usina, o empreendimento da usina Montmartre, figura como uma das maiores demolições da história da Austrália. Em abril de 2010, a empresa de demolição Weird Brothers preparou a explosão do antigo estádio, o Texas Stadium. A sincronização perfeita das cargas detonando é impressionante, podendo ser alinhada a um metrônomo. Cerca de R$85 mil em explosivos foram necessários para a derrubada. Antes da explosão, Jerry retirou todas as lembranças do estádio, onde os Cowboys jogaram por 38 temporadas. Em aproximadamente 30 segundos, o estádio desmoronou. Casey Rogers, um menino de 11 anos, teve a honra de acionar a chave de demolição ao vencer um concurso de redação patrocinado pela Kraft Foods e pela cidade de Irving. Com a Kraft Foods desembolsando $70 mil para patrocinar a campanha nomeada de Explosão Cheddar, uma grande campanha de marketing. Em Fombell, Pensilvânia, uma pequena comunidade localizada a 40 minutos ao norte de Pittsburgh, no mês de julho de 2021, alguns agricultores locais notaram que seu silo de grãos estava em péssimas condições. O silo vinha sofrendo deterioração por um bom tempo. A qualquer dia, ele poderia colapsar, especialmente se uma forte rajada de vento soprasse em sua direção. Portanto, para evitar um acidente custoso, os agricultores resolveram tomar a situação em suas próprias mãos para provar sua capacidade. É possível ver onde uma parte do silo foi cortado como uma árvore para assegurar que ele caísse na direção correta. Não temos certeza sobre o som das batidas. Talvez alguém estivesse do outro lado batendo no silo com um martelo grande. A maneira como o silo desaba é a parte mais surpreendente. Parece casca de ovos se quebrando. Marysville, Michigan, é uma pequena cidade ao norte de Detroit que costumava abrigar a poderosa Marysville, uma antiga usina termoelétrica a carvão que ficou de pé por 93 anos. Os proprietários, a DTE Energy, fecharam a usina em 2001 e colocaram a propriedade à venda em 2012. Uma empresa chamada Commercial Development Corp. comprou a propriedade em 2013, mas não tinha a intenção de reiniciar a poderosa Marysville.
Eles queriam construir hotéis, lojas de varejo, uma marina e algumas trilhas para bicicletas. Primeiro, a antiga usina elétrica teve que ser transferida para um grupo de canadenses que assistiram à demolição do outro lado do rio St. Clair. A nuvem de poeira se estende por centenas de pés em todas as direções. Dá para ver apenas levemente as vigas de suporte cedendo sob o peso. Assistir à queda da poderosa Marysville é como se despedir de uma era passada de produção de energia. Até 2023, restam apenas 224 usinas termoelétricas a carvão ativas nos Estados Unidos. O local, Savannah River, foi construído na década de 1950 para refinar materiais nucleares para uso em armas atômicas. Ele abrange 310 milhas quadradas perto do rio Savannah, na Carolina do Sul. O local enfrentou problemas na década de 1990 por violar o ato de água limpa. Descobriu-se que o reator Key estava liberando água extremamente quente no afluente Indian Grave Branch. Mas, para resolver o problema, eles construíram uma torre de resfriamento de 80 milhões de dólares a cerca de 3.000 pés de distância. A ideia era retirar água do reator e resfriá-la antes que pudesse prejudicar plantas e animais. As tensões da Guerra Fria esfriaram e o local não tinha mais uso para o núcleo do reator, nem para a nova torre de resfriamento. Abandonado, abelhas se estabeleceram e transformaram a estrutura de 450 pés em um ninho de abelhas de 80 milhões de dólares. As equipes de demolição prepararam a torre de resfriamento com 3.860 cargas explosivas, todas alimentadas por mais 1.300 libras de explosivos à base de nitroglicerina. Na época, essa foi a segunda maior demolição de torres de resfriamento do mundo. Em questão de segundos, o ninho de abelhas de 80 milhões de dólares foi reduzido a 52 milhões de dólares em entulho de concreto. Com uma população de mais de 630 mil pessoas, Glasgow é a cidade mais habitada da Escócia. Além disso, já abrigou os arranha-céus residenciais mais altos da Europa. Os complexos de apartamentos conhecidos como Red Road compunham 8 imponentes estruturas erguidas na década de 1960. No auge, tinham capacidade para acolher até 4.700 pessoas. No mês de outubro de 2015, a cidade de Glasgow optou por demoli-los em seu próprio terreno. Durante o processo de demolição, 2 dos edifícios resistiram à queda, conforme relatado pela BBC. A empresa encarregada da demolição detectou inconsistências entre os registros antigos de construção e as dimensões reais do aço utilizado, o que os levou a adotar uma abordagem cautelosa. 6 das 8 torres possuíam uma altura superior a 292 pés. Imaginar-se vivendo no 30º andar significaria estar acima de todos os outros na cidade. Contudo, ao longo dos anos 70, sua reputação foi declinando. Questões como a presença de amianto e conflitos de gangues afastaram os moradores. O problema das drogas se alastrou pelos corredores e a falta de infraestrutura tornou a vida consideravelmente difícil. A situação continuou se deteriorando, levando o governo escocês a concluir que havia chegado o momento de remover as torres. No centro de Detroit, Michigan, costumava erguer-se a loja de departamentos J.L. Hudson, uma das mais emblemáticas do mundo.
A construção teve início em 1911 e só foi completamente finalizada em 1946. No entanto, sua popularidade cresceu gradualmente, em parte devido à sua dimensão impressionante. O edifício ocupava uma área de 2.100.000 pés quadrados, com 32 andares e uma altura de 410 pés. Mais de 200 setores estavam presentes, oferecendo mais de 600.000 produtos de 16.000 fornecedores para satisfazer as multidões de visitantes que ali frequentavam diariamente. Após mais de 90 anos de funcionamento, a rede finalmente encerrou suas atividades em 1983. Nos 15 anos subsequentes, a estrutura abandonada permaneceu como uma casca vazia, um lembrete melancólico de uma época passada. Entretanto, em 1998, a cidade de Detroit decidiu finalmente demolir o edifício, dando espaço a um novo empreendimento. A demolição foi executada pela Controlled Demolition Inc., que utilizou mais de 4.000 cargas explosivas para derrubar a imensa estrutura. A implosão foi um feito impressionante da engenharia moderna, com o edifício ruindo em meros 18 segundos, envolto por uma nuvem de poeira e escombros. Embora por muito tempo os edifícios tenham sido uma visão desoladora e um testemunho do declínio da cidade, também eram um símbolo da história rica e da grandiosidade da metrópole. Contudo, outros viram a demolição como um passo necessário para revitalizar a cidade e construir um futuro mais promissor. Hoje, o terreno abriga o desenvolvimento do Hudson City, um edifício de uso variado que está programado para ser finalizado em 2024. Quando estiver pronto, será o segundo edifício mais alto da cidade, com 685 pés ou 208 metros. A Universidade Estadual de Iowa se destaca como uma das instituições de ensino mais renomadas nos Estados Unidos. Sua localização, a cerca de 30 minutos ao norte de Des Moines, é famosa por abrigar o local onde a computação eletrônica digital teve sua origem. Além disso, teve um papel vital no Projeto Manhattan durante os eventos da Segunda Guerra Mundial. É provável que alguns dos pensadores mais brilhantes da história da universidade tenham residido nos edifícios Storm e Knapp Hall. No ano de 1970, o Knapp Hall passou por uma transformação significativa,
tornando-se o primeiro alojamento estudantil misto nas dependências da ISU. Essa mudança refletiu os tempos em evolução, conforme compartilhou Charles Fredrickson, ex-diretor do Departamento de Alojamento da instituição. A transição para acomodações mistas proporcionou uma experiência de vida mais realista e diversificada. A data agendada para a demolição atraiu uma grande multidão de estudantes atuais e ex-alunos. Quando o Knapp Hall foi erguido em 1966, ele era considerado um dos melhores dormitórios estudantis em todo o país. Entretanto, à medida que o tempo passou, as necessidades dos estudantes evoluíram, incluindo a demanda por serviços como internet de alta velocidade. Tanto o Storm quanto o Knapp Hall não conseguiram se manter atualizados diante dessas exigências crescentes. Em 27 de junho, 12 anos após a demolição da torre de resfriamento do SRS, equipes de demolição explodiram uma estrutura similar na cidade de Hangzhou, na China. No entanto, essa não tinha nada a ver com abelhas. A torre de 492 pés simplesmente parou de funcionar em maio daquele ano. Demolições como essa levam anos para acontecer nos Estados Unidos e na China. Isso leva apenas alguns meses, pois o que você está vendo é a maior demolição de torre de resfriamento da história da China. A cidade preparou a torre com luzes para iluminar a explosão e comemorar o evento histórico. As explosões em câmera lenta mostram todas as cargas explodindo simultaneamente. A fumaça forma uma espécie de onda ao redor da torre antes que ela desmorone no chão. Observe como ela se dobra sobre si mesma. Quase parece alguém amassando uma lata de refrigerante vazia. No Natal de 2012, equipes especializadas em demolição se prepararam meticulosamente para a implosão do edifício Haihung, em Hiko, localizado na China. Com as cargas explosivas prontas, afastaram-se a uma distância segura e presenciaram o colapso do edifício debilitado. É impressionante ver toda a poeira e os detritos resultantes. Esperamos que aqueles que residiam nos apartamentos vizinhos tenham se lembrado de manter suas janelas bem fechadas. Não temos certeza do motivo que levou a High Coast City a optar pela demolição desse edifício. A China tem vivenciado um histórico turbulento em relação a projetos de arranha-céus inacabados nos últimos anos. Por exemplo, uma empresa conhecida como Evergrande, que um dia figurou entre as maiores construtoras do país, encontrou-se posteriormente com uma dívida astronômica de mais de 300 bilhões de dólares, resultando na demolição de muitos edifícios incompletos.